Inteligência artificial, big data, robótica, conexão entre máquinas, o que antes parecia coisa do futuro, hoje é realidade com a indústria 4.0. Mas como exatamente que funciona esse conceito de indústria 4.0 que a gente tanto ouve falar? De que maneira os dados são coletados e transformados em soluções? E como isso impacta para as empresas, fornecedores e clientes? Eu sou a Ludiane Lara, consultora de comunicação da Companhia Brasileira do Alumínio, e é sobre isso que conversaremos hoje no Conecta CBA. Conecta CBA. Histórias de inovação e sustentabilidade na Companhia Brasileira de Alumínio. A indústria 4.0 hoje é uma estratégia sólida dentro da CBA, com aplicação em diferentes setores e inclusive com uma fábrica criada a partir desse conceito. Um dos profissionais que acompanham esse trabalho na empresa está aqui com a gente hoje, é o Bruno Pereira Maciel, consultor de processos da CBA. Bruno, seja muito bem-vindo a esse episódio. Olá, Ludiane e amigos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês hoje para uma conversa tão importante e atual para a nossa CBA e para a indústria como um todo. Muito grato pelo convite. Para implementar o conceito 4.0 na indústria, a CBA conta com a parceria da Osisoft, que hoje é parte da Aveva, empresa global líder em software industrial, que tem em seu portfólio o PI System, uma plataforma de gestão de dados operacionais. E para falar sobre esse tema com a gente, eu convidei o Fábio Santos, gerente de contas da Aveva, que ele está aqui e vai compartilhar mais detalhes sobre essa tecnologia. Tudo bem, Fábio? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer conversarmos sobre tecnologia e participar desse episódio. Vai ser muito engrandecedor para a gente. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Então vamos começar esse bate-papo. A estratégia baseada em dados já é uma realidade em diversos setores da indústria ao marketing. Quando o assunto é produção fabril, é fundamental aproveitar as tecnologias e as redes para conectar equipamentos, monitorar processos e analisar dados. Fábio, para a gente iniciar o bate-papo, introduzindo esse conceito de 4.0 para o ouvinte, né? Como que funciona a indústria 4.0? De que maneira e com qual objetivo esses dados eles são coletados? É interessante o assunto da indústria 4.0, né, que é chamada de quarta revolução industrial, porque ela está muito associada ao conceito de utilizar novas tecnologias ou aplicar essas novas tecnologias à indústria. Então, como a gente está falando da quarta revolução industrial, se a gente pega a primeira, a grande diferenciação daquele momento, daquela época, século XVIII, a gente tinha a utilização da máquina a vapor. Quando a gente pega a segunda revolução industrial, a gente está falando de um uso mais acentuado de petróleo, motor a combustão, eletricidade. Quando a gente pega a terceira revolução industrial, a gente já está falando da utilização na indústria de conceitos novos de robótica, eletrônica, automação. Então, quando a gente fala da quarta revolução industrial, a jornada pela qual a gente está passando agora, nós estamos falando basicamente de uma revolução muito baseada em dados. A gente está falando da utilização dos dados operacionais no ambiente industrial. E é nesse conceito de como é que eu vou utilizar esses dados operacionais que a gente está aplicando as tecnologias que nós temos disponíveis hoje. A gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de machine learning, né, o aprendizado de máquina, internet das coisas, computação de nuvem. Tudo isso foi possível por essas novas tecnologias que chegaram e por um ambiente que nós temos hoje de uma transmissão alta, né, com alta velocidade e alta confiabilidade de dados. Então, que dados são esses? De que tipo de dado a gente está falando quando a gente fala no ambiente industrial? Muitas fontes de dados de formatos e velocidades de coleta completamente diferentes. Então, a gente está falando de uma utilização dos dados operacionais com a necessidade de um contexto desses dados operacionais.
Quando você tem aí essa questão da análise de dados, né, tudo que é gerado a partir aí de todos esses conceitos que você comentou, né, dentro da indústria 4.0, surge a necessidade de ter um profissional que vai saber analisar esses dados, né? E aí a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Como que começou a surgir esse profissional? Como que as escolas, né, as universidades começaram a se preparar para formar esse profissional que faz a leitura desses dados? Neste novo ambiente, nós estamos juntando pessoas com grande conhecimento da operação e do processo com pessoas que estão sendo preparadas. Se a gente pega nas universidades, a gente tem a formação de pessoas hoje com essa especialidade, né, de tratamento de dados. A gente está criando um ambiente multidisciplinar, um ambiente onde a gente vai ter pessoas que conhecem muito do processo, com as suas especialidades, manutenção, laboratório, pensando qualidade, né, do produto final. A gente tem as pessoas que imaginam o processo, que planejam o processo, as pessoas que conhecem a fundo o equipamento, com pessoas que conhecem o tratamento de dados. Então, é um ambiente onde você vai ter que centralizar informações de fontes distintas, pessoas com necessidades distintas e criar um ambiente de visibilidade operacional. Um ambiente onde fique fácil contextualização, tratamento, análise do dado. E agora pessoas com background, né, com conhecimentos completamente diferentes, pensando em insights para o processo. Então é um ambiente muito diferente do que a gente estava acostumado. Se a gente pensa 10 anos atrás, nem existia a graduação de ciência de dados. Hoje é uma realidade. Exato. Deixa eu passar a bola para o Bruno aqui. Bruno, eu queria alguns exemplos de como que a CBA ela aplica esse conceito 4.0 na prática. Claro, Ludiane. Na verdade, a CBA ela estruturou uma verdadeira jornada, tá, rumo à indústria 4.0, trabalhando aqui dentro da nossa operação todos os seus diversos pilares. Se eu convidasse você e os ouvintes a caminhar comigo pela CBA, certamente a gente veria algumas cenas, como alguns cases de robotização, integração de sistemas, até mesmo eliminando algumas barreiras de segurança, por exemplo. Sistemas de detecção de defeito e anomalias, que nós chamamos internamente de Video Analytics, algumas ferramentas de otimização de processos industriais, baseado em gêmeos digitais, ou seja, eu consigo rodar uma simulação em nível computacional, aprender com essa simulação e aplicar de prontidão na minha manufatura. Alguns chatbots, que são chats inteligentes, para algumas atividades administrativas e também para suportar, por exemplo, o operador a resolver um problema na sua operação. Algumas plantas industriais novas, inclusive, já estão sendo concebidas nessa realidade de indústria 4.0 desde o seu projeto. Então, Lud, nós estamos trabalhando bastante aqui na CBA, aprendendo muito a cada dia e aplicando os recursos da organização de maneira bastante seletiva, tá? Dentro de uma realidade de negócio. Certo, Bruno. Mas assim, é importante a gente destacar, como até falei anteriormente, que esses dados, eles só fazem sentido e eles só trazem algum tipo de resultado se eles forem analisados. Então eu queria entender com você isso, como que funciona isso na CBA? Quem são as pessoas que leem esses dados? Como que a gente faz essa leitura e aí traz para a prática, né, o que deve ser feito para melhorar ali os processos? E eu te diria que a análise de dados é um dos mandatos, tá, da indústria 4.0. Então, nós temos que ter pessoas e locais preparados para esse tipo de atividade. Então, nós temos que ter espaços em que tenhamos informações suficientes, telas, gráficos, ferramentas, acesso a câmeras, em que todo esse pessoal consiga ter liberdade para utilizar esses dados e trabalhar de forma orientada a encontrar os resultados que a gente precisa para evoluir a nossa organização. Na CBA, na verdade, nós temos algumas salas, tá? Alguns espaços que são dedicados a esse tipo de cenário, esse tipo de análise e solução de problemas. Eu não gosto muito da palavra problemas, eu gosto mais de oportunidade. Então, são locais em que se estressam ao máximo as oportunidades e por que não utilizar as tecnologias que estão à nossa disposição, como simulações matemáticas, como dashboards inteligentes e interativos, utilizando inclusive algumas ferramentas da nossa parceira Veva, né? Então, temos esses espaços aqui na CBA e combinamos as habilidades das pessoas, de diferentes habilidades, diferentes departamentos, diferentes propósitos dentro da organização, mas é claro, tudo isso orientado ao melhor uso da tecnologia para resolver problemas e crescer cada vez mais os resultados da CBA.
Legal, Bruno. Eu vou te dizer que quando eu entro nessas salas, né, de dados, e vejo ali a quantidade de telas e vejo as pessoas que estão ali por trás da tela lendo aqueles dados, eu acho fantástico, porque a gente aqui que é da área de comunicação, para a gente aquilo ali, a gente fica perdida, né? Então eu acho sensacional essa aplicação desse dado na prática, né? Assim, parabéns aí pelo trabalho realizado. Eu acho que o Fábio ia comentar alguma coisa. Pode falar, Fábio. Eu gostei bastante quando o Bruno comentou essa questão, né, de criar um ambiente onde você tem as pessoas estudando as necessidades ou melhorando, gerando melhoria operacional. Eu gostei bastante quando o Bruno descreveu de você ter um ambiente adequado com as pessoas adequadas. E a gente vê isso, nós vemos bastante, né, nos nossos clientes, a criação desse ambiente com pessoas de conhecimentos diferentes estudando melhorias. E ele está muito adequado e alinhado a uma frase que nós temos na Ozena e na Veva, que é: pessoas com dados podem transformar o seu mundo. E é essa transformação que a gente identifica nesses ambientes. Muito legal, isso é verdade mesmo, e sem dados hoje em dia, né, a gente não comprova e não consegue ir além mesmo, né. Até aproveitando esse gancho, eu queria entender um pouco, Bruno, como que isso chega para o cliente final, né? A gente tá trazendo aqui vários exemplos, né, de como que a gente tangibiliza e traz aí para os processos a leitura desses dados, e o cliente final, dentro da cadeia, como é que ele sente essa vantagem? Olha, é um assunto bastante interessante, porque, como nós falamos, né? Se nós temos conectividade cada vez maior dentro da organização, é lógico que isso extrapola os limites da empresa e chega nos clientes. Até mesmo nós temos clientes que, alguns já em um estado também maduro de indústria 4.0, também conduzindo a sua jornada, né? Eles nos procuram justamente para esse tipo de sinergia, tá? Para que também tenham prontidão das nossas informações de processo. Então, imagine hoje, né, com a quantidade de dados que eu tenho uma prontidão de dados para fazer uma pronta rastreabilidade de alguma oportunidade junto ao cliente. Ou às vezes o cliente tem uma demanda específica, ele quer saber algum dado que às vezes não faz parte da especificação dele, mas ele gostaria de saber porque pode ajudá-lo a resolver um problema dentro da sua manufatura. Esses cenários de colaboração, de troca de informações, claro, balizado por regras de cybersecurity, de LGPD, claro, mas essa troca de informações e esse trabalho de coengenharias, ele é cada vez mais presente dentro da CBA e toda a cadeia envolvendo clientes e até mesmo fornecedores. Todo mundo acaba saindo ganhando. Então, eu te diria que essa atmosfera virtuosa e positiva da indústria 4.0, ela está, entre aspas, contaminando toda a nossa cadeia de relacionamento, né? Todos os stakeholders de uma forma geral. Fábio, pensando no mercado industrial brasileiro, qual a relevância de prever investimentos em automação dos processos? As empresas elas estão trabalhando num ambiente bastante competitivo, né? As margens das empresas elas são bastante restritas, cada vez menores, dá para dizer. E as empresas elas precisam, dependendo do mercado onde elas estão, do produto que elas geram, muitas delas têm tomado as decisões de ou melhorar o seu produto ou outras empresas que focam na diminuição dos seus custos operacionais. E esses dois caminhos, às vezes tratados até em conjunto, eles exigem que as empresas tenham um conhecimento muito grande do seu processo, um controle muito preciso do que está acontecendo na produção e uma estabilidade da operação. E tudo isso, todos esses conceitos, né, do conhecimento, o controle e a estabilidade, eles exigem uma tomada de dados muito grande, uma coleta das informações, uma análise do que está acontecendo e uma tomada de decisão que seja acertada, que seja uma decisão que melhore os seus processos. E tudo isso está muito relacionado a como eu coleto, como eu trato e como eu gero conhecimento, como eu gero insights para a planta através dos dados operacionais. Quando a gente fala de automação, a gente está falando desse processo como um todo. Bruno, você deu alguns exemplos de como a CBA ela utiliza o conceito de 4.0, né? Mas eu entendo que essa atuação ela vai além. A gente, inclusive, tem uma planta desenvolvida inteiramente nesse conceito. Eu queria que você trouxesse mais detalhes sobre essa planta. Em 2020, eu tive a oportunidade de liderar um projeto de construção de uma nova unidade fabril dentro da CBA,
uma planta de recuperação de resíduos, resíduos de óleo. E esse projeto, desde a etapa de prancheta, tá? Desde o planejamento inicial, ele já foi pensado com a máxima de ser a primeira planta 100% indústria 4.0 da CBA, ou seja, nós já pensamos desde o projeto básico dessa planta, quais seriam os melhores sensores, qual seria o layout propício para melhor aproveitar esses sensores, qual seria a localização dessa planta para aproveitar automações e sistemas já embarcados nos outros ativos da empresa. Então, essa planta ela foi concebida com esse norte de ser uma planta automatizada e ter inteligência artificial, inclusive, embarcada. Para você ter uma ideia, nós chegamos a construir um gêmeo digital, um digital twin dessa planta, 6 meses antes do startup. Ou seja, nós operamos essa planta de forma virtual por 6 meses antes da operação. E nessa operação virtual, nós conseguimos aprender a trabalhar com essa planta, conseguimos otimizar todos os nossos ativos, de modo que quando a gente inicializou o startup dessa planta, a gente já conseguiu startar essa operação já numa performance muito acima do esperado para um tipo de ativo novo, né, que era essa planta, e logicamente o retorno sobre o investimento ele veio de forma mais rápida. Então foi um projeto muito bacana em que a gente aplicou a realidade, diversos pilares da indústria 4.0 desde o projeto e a gente colheu os frutos logo no startup da operação. Eu já quero entender mais sobre Digital Twin. Acho que também é um tema bastante interessante. Surgiram vários temas interessantes dessa nossa conversa aqui, bem legal mesmo. Afinal, Indústria 4.0 é um papo que rende muito, né? Se deixar, a gente fala aí um dia inteiro. E a CBA está muito atenta a todas essas tendências e oportunidades que trazem mais eficiência, economia, qualidade e sustentabilidade para o negócio. Então, eu tenho certeza de que ainda voltaremos a falar desse assunto, né? Porque ainda tem muita coisa para a gente debater sobre isso. Mas no episódio de hoje a gente para por aqui. Eu quero agradecer o Bruno e o Fábio pela presença. Obrigado pelo convite, Ludiane. Obrigado, Fábio. Obrigado, parceiros que nos ouvem. Até a próxima. Eu agradeço bastante e fico ansioso pela próxima. Se você já ouviu outros episódios dessa temporada do Conecta CBA, sabe que no final eu sempre conto uma curiosidade de aplicação do alumínio. Afinal, tem alumínio em muito mais lugares do que você imagina. Então, você sabia que o alumínio é a escolha ideal para envasamento de muitos produtos da indústria química, farmacêutica e de cosméticos? Bisnagas para pomadas ou creme dentais, por exemplo, são feitas com alumínio, pois ele é um material que impede a passagem de luz, umidade e impurezas. Assim, o conteúdo fica mais seguro e protegido. Inclusive, para esse tipo de segmento, a CBA conta com o uso de tecnologias aderentes à indústria 4.0, como detecção de defeitos e vídeo analytics. É isso aí, eu me despeço do episódio de hoje e aproveito para te chamar para acessar o nosso site conectacba.com.br e também nossos perfis nas redes sociais. Obrigada e até o próximo episódio. Conecta CBA.